Diz pra mim, você não tem às vezes aquela sensação de que você tá perdendo tempo com tantas leituras e que no fundo elas não estão te ajudando em absolutamente nada? Parece que você tá lendo a coisa errada. Ou pior, que você leu um monte de coisa que não serviu pra nada e aí quando você realmente finalmente encontra aquele artigo, aquele livro que realmente vai te ajudar, você tá com o prazo apertado e não tem mais tempo de ler. Eu sou a Amália e hoje a gente vai falar sobre o nível de leitura inspecional, o segundo nível de leitura de acordo com o Mortimer Adler. Na semana passada a gente lançou o primeiro vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima se você quiser dar uma olhadinha no nosso primeiro vídeo. Hoje é o segundo vídeo dessa série de 4 vídeos onde eu vou explicar o nível de leitura inspecional. E eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai entender a leitura inspecional de uma forma muito diferente e já vai poder sair aplicando para poder decidir quais são as leituras que você realmente tem que fazer e quais são as leituras que não são tão necessárias assim. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! No vídeo de hoje eu vou explicar sobre o segundo nível de leitura, que é a leitura inspecional. A gente está fazendo uma série de 4 vídeos aqui no nosso Pesquisa na Prática, explicando como ler livros, como ler artigos de uma forma mais produtiva. E o segundo nível de leitura, o nível inspecional, vai te ajudar muito a ter uma ideia geral do que é cada documento e poder fazer escolhas mais assertivas, no sentido de identificar quais são os livros, quais são os artigos que realmente vão te ajudar para aquele assunto que você tem que estudar, ou quais são os artigos e livros que, de repente não vão te ajudar tanto e aí você vai deixar para uma leitura num segundo momento, ou então nem vai chegar a ler. Assim você vai ter muito mais tempo para ler o que realmente importa. Mas para tudo, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo e já marca a sinetinha para receber notificações de quando a gente está ao vivo ou de quando tem um vídeo novo no canal. E semana que vem a gente vai falar sobre o terceiro nível de leitura, o nível analítico. Mas afinal, o que é essa leitura inspecional? O próprio nome diz, é uma inspeção, a gente vai inspecionar os documentos para tentar entender então o que é esse documento. E aqui tem um grande segredo, a gente precisa fazer isso de forma rápida. A ideia aqui é tirar o máximo de informações no menor espaço de tempo que a gente consegue. Nossa, Amália, mas isso está certo? Sim, está certo. A gente só vai conseguir tomar uma decisão se aquela leitura é realmente útil para a nossa pesquisa se a gente fazer uma leitura rápida, dar uma inspeção. Então é isso que a gente vai fazer hoje e eu vou mostrar na prática, com um artigo e com o livro, como que você vai fazer isso. Então aqui a gente tem um livro, eu peguei um livro de exemplo, digamos que eu precisasse ler esse livro, e peguei também um artigo científico para mostrar para vocês o que é uma leitura inspecional. Muita gente aqui no canal acaba me criticando que eu sempre trago artigos em inglês, então dessa vez eu escolhi um artigo que eu publiquei numa revista científica em 2017 e o artigo está em português, tá, pessoal? Então esse daqui é especial para o pessoal que pede artigos em português. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer quando a gente vai ler um livro? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai ler um livro de forma inspecional é olhar a capa. Como assim, Amália, olhar a capa? Isso é tão óbvio. É exatamente isso. Leia o título. Muitas vezes a gente não presta atenção no que está no título. E aí a gente não entende sobre o que vai ser aquele livro. A gente supõe sobre o que vai ser aquele livro. Então o ideal é que a gente realmente olhe a capa do livro, o título, quem é o autor. E aí a gente vai olhar essa parte aqui para ver se tem algo interessante. Nesse caso aqui é a coleção desse mesmo livro, então não é a explicação do livro. A gente vai olhar também a contracapa. Na maior parte dos livros, a contracapa tem um resumo, tem uma ideia geral, uma explicação do que se trata esse livro. Então a gente vai fazer uma leitura rápida dessa contracapa para tentar entender sobre o que é esse livro. E também a gente vai olhar essa contracapa aqui atrás, porque muitas vezes elas também têm uma biografia rápida do autor ou uma outra explicação sobre o livro. Nesse caso aqui tem, enfim, o entendimento, a história da própria editora, mas em muitos casos tem a biografia do autor, então é sempre interessante a gente dar uma olhadinha nessa parte aqui, porque aí você já tem uma ideia geral sobre o que é o livro. Depois, ainda na leitura inspecional, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o livro, vai olhar a contracapa do livro,
quais são as informações aqui eu já consigo ver quem é que traduz o livro e algumas outras informações técnicas. Vejam que aqui está, nesse livro especificamente, está a biografia do autor desse livro, né? Dependendo do livro, tá numa localização diferente, então isso é a leitura inspecional, encontrar essas informações. E depois a gente vai para o sumário e vai dar uma olhada rápida o que tem no sumário. No sumário a gente consegue ver os principais tópicos que são falados no livro. E aqui a gente já consegue identificar se tem algum assunto que a gente realmente precisa ler ou se não tem um assunto ou não vai abordar aquele assunto que a gente está buscando. Uma outra coisa que a gente vai fazer também na leitura inspecional de um livro é dar uma olhadinha lá no final do livro. Boa parte dos livros técnicos, ele tem uma lista de referências, ou no final do livro, ou no final de alguns capítulos. Então a gente vai dar uma olhada rápida, quem são os autores citados por esse autor, e se a gente conhece algum, já leu algum, tem familiaridade de algum, ou já ouviu falar de algum livro, de algum artigo que foi citado por esse autor aqui. Assim a gente já consegue fazer algumas relações. Ele está citando aquele autor que eu já li. Olha só que interessante, ele está citando aquele livro que eu já dei uma olhada, enfim. Então a gente já consegue ter uma ideia geral de quem vai ser citado. Olha aqui, por exemplo, ele está citando o Robert Wynne. O Robert Wynne é o livro Estudo de Caso, né? Bem famoso, do Robert Wynne. Então a gente consegue, de uma forma super rápida, super superficial, a gente consegue ter uma ideia de quem está sendo citado por esse autor nesse livro. E aí, quando terminar essa rápida inspeção no livro, a gente vai tomar uma decisão. E aí, ele serve para o que eu estou precisando ou ele não serve para o que eu estou precisando? Muitas vezes, o livro pode não servir para o que a gente está precisando, porque, de repente, ele tem uma outra abordagem ou ele não aborda aquele assunto que a gente está buscando. Então, aqui a gente já começa a tomar uma decisão. Se, de repente, você fez essa leitura inspecional no livro e ainda assim não consegue tomar essa decisão, porque você não está muito certo disso, você vai partir para uma segunda fase da leitura inspecional, que é quando a gente vai folhear rapidamente o livro. Pense o seguinte, eu trouxe aqui um livro físico para mostrar para vocês isso, porque ficaria mais fácil de eu mostrar para vocês na prática. Se vocês estiverem olhando um livro em PDF, vocês vão, em vez de folhear, scrollar. O que é o scroll? O scroll é esse botãozinho aqui, ó, do mouse. E aí, nesse botãozinho do mouse, você vai para frente ou para trás, para cima ou para baixo e vai scrollando o documento em PDF. Então, aqui eu estou usando um livro físico e aí a gente vai folhear, literalmente folhear rapidamente para encontrar isso aqui, ó. Tabelas, quadros, informações em destaque, gráficos, imagens, ilustrações, figuras. É isso que a gente vai fazer e vai dar uma olhada rápida nessas figuras. Muitas vezes, só da gente dar uma olhada rápida nessas figuras, a gente vai ter uma ideia do que o autor está explicando, de que forma ele está abordando, qual é a teoria que ele está falando, se ele tem realmente alguma contribuição para o que você está estudando ou não. De repente, ele não aborda aquilo que você está buscando. Então, até aqui a gente fez uma leitura inspecional super inicial. A partir do momento que você decide que realmente esse livro serve para o que eu estou precisando, eu vou precisar ler ele todo, a gente vai partir para um segundo momento da leitura inspecional, que é a leitura superficial. A gente vai começar a ler o livro a partir da introdução, ou se for só um capítulo que você quiser, ou a partir do capítulo que você precisa ler, e aí a gente vai fazer o que a gente chama de leitura com o dedo. É literalmente lendo super rápido, com o dedo, mais rápido que você consegue, claro. É um treinamento, quanto mais você lê dessa forma, mais você vai aprender a fazer isso, e você vai usar o dedo, porque o dedo vai te ajudar a manter o teu olho focado e a manter o teu cérebro focado no que você está lendo. Então você vai ler o máximo que você conseguir, da forma mais rápida que você conseguir, com o dedo. Se você já tiver um pouco mais de experiência, né, já passou pelo mestrado, tá lá no doutorado, tá mais tranquilo com relação a isso, pode ser o momento de você usar canetas marca-textos para marcar algumas frases que você de cara já achou interessante, que pode ter alguma informação importante para você consultar depois, e até mesmo fazer anotações nos cantos da margem do livro. Claro, se o livro for seu, né, por favor, não faça isso em livros da biblioteca, mas se o livro for seu, você já
já pode fazer marcações do lado das margens em alguns pontos importantes que você achar conveniente, tá? Mas a ideia aqui é exatamente fazer essa leitura rápida. Mas Amália, você não entendeu uma parte, pula. Como assim pula? Não entendeu um parágrafo? Marca do lado que você não entendeu e pula para a próxima parte. O Adler, no livro Como Ler Livros, ele comenta uma coisa muito interessante. Ele diz assim, é melhor a gente entender 50% do livro do que parar na primeira parte que a gente não entender e aí não ler o livro, né? A gente vai ler muito menos dessa forma. Então, se você não entendeu uma parte, pula, marca que você não entendeu e pula e continua lendo, mesmo que você não tenha entendido aquela parte. Duas coisas podem acontecer aqui. Primeiro, você vai entender essa parte depois que você lê outras partes do texto, porque aí você vai ter uma ideia do todo, do argumento do autor, e quando você chegar ao final do livro, você já vai ter entendido essa parte, vai ficar mais claro para ti. Ou não, se você não entendeu essa parte, não se preocupe, a gente vai voltar nela na fase analítica da leitura. Então essa é a ideia da leitura inspecional em um livro, tá? E principalmente nesse momento, não busque ajuda. Eu sei que tem um resumo, eu sei que tem um esquema. Não busque esse tipo de ajuda nesse momento. Tente ler exatamente o que está aqui no livro, o texto. Não leia, agora não é o momento de ler as notas de rodapé, né? Aquelas notas explicativas que às vezes tem, porque isso vai te distrair. Eu até tô tentando procurar uma aqui para tentar te mostrar e não tô encontrando. Aqui, ó. Notas explicativas. Não se detenha a esse tipo de informação agora. O importante é ler o grosso do livro, o que ele tá falando para você ter uma ideia geral do livro. E aí você vai ler muito mais rápido o livro e vai ter uma ideia geral. E aí sim, você volta depois na fase analítica para tentar entender quais são os principais pontos desse livro, tá? Essa é a técnica da leitura inspecional em um livro. Num artigo científico vai ser algo muito similar. A primeira coisa que a gente vai fazer num artigo científico na leitura inspecional é olhar a capa do artigo. Então a gente vai dar uma olhadinha quando ele foi recebido, quando ele foi escrito, porque aí tu tem uma ideia de quanto tempo faz que aquele artigo foi publicado e mais quanto tempo faz que aquele artigo foi escrito. Você vai dar uma olhada no título, de novo, prestar atenção, porque muitas vezes a gente supõe o que o artigo está falando e não olha o que o título está falando de verdade. E aí a gente vai com uma ideia quando na verdade o artigo fala sobre outra coisa. Então leia com calma as informações do título, veja quem é o autor do artigo, a instituição de ensino desse autor e o que você pode fazer também é dar um Google, algo em torno de 5 minutos, pode colocar um cronômetro para você não se perder nesse tempo e dar um Google no nome do autor ou dos autores para você ter uma ideia de quem é essa pessoa, porque muitas vezes no artigo não vem a biografia do autor, a gente não sabe quem é. Então, 5 minutinhos, dá um Google no nome do autor para tentar entender quem é essa pessoa. Depois a gente vai dar uma olhada no resumo do artigo e vai ler de forma muito rápida o resumo desse artigo para tentar entender sobre o que esse artigo fala e se ele é relevante ou não para o que você está estudando. Depois, a gente vai olhar a estrutura do artigo. O que é a estrutura do artigo? O nome das seções do artigo. De que forma está organizado? Perceba que esse aqui é o capítulo 2 e esse aqui é o capítulo 2.1. Ou seja, o capítulo 2.1 está dentro do capítulo 2. O capítulo 2.2 também está dentro do capítulo 2. O capítulo 2.2.1 está dentro desse capítulo aqui. Então, a gente praticamente conseguiria fazer uma espécie de sumário desse artigo para tentar entender de que forma ele está organizado. E aí a gente consegue ter uma ideia sobre os principais conceitos que esse artigo aborda. Então é isso que a gente vai fazer, dar uma olhada em todas as seções do artigo para tentar entender de que forma esse texto está estruturado. Depois a gente vai na lista, claro, de referências. Lista de referências, vai dar uma olhada por cima, quem está sendo citado por esse artigo aqui, se eu já conheço algum artigo, se eu já li algum artigo, se algum artigo é novo para mim, mas parece interessante, eu já posso fazer algum tipo de anotação, né? Esse artigo aqui eu já conheço, esse livro aqui, por exemplo, Métodos de Pesquisa do Gil, eu conheço. E aí a gente tem uma ideia de quem está sendo citado nesse artigo. E aí,
A partir disso, a gente já consegue tomar aquela decisão. Será que esse artigo me ajuda para a pesquisa que eu estou fazendo ou não? Ele não vai me ajudar, ele não vai abordar da forma como eu estou buscando o conceito, a teoria, a informação, e aí eu vou descartá-lo, eu não vou ler ele. Se eu opto por ler ele, porque ele realmente vai contribuir para a minha pesquisa, a gente ainda não vai começar a ler ele, a gente vai fazer vai continuar a inspeção e vai dar uma olhada então nas figuras, nos gráficos, em algum tipo de tabela ou algum outro tipo de informação que tenha no artigo. A gente vai dar uma olhada de forma muito rápida para tentar entender o que está nessas ilustrações, nessas tabelas. Muitas vezes, só de dar uma olhadinha nessas informações, a gente já consegue ter uma ideia sobre o que o artigo está falando, sobre qual é o argumento do autor, no sentido de olhar, por exemplo, variáveis, informações, perfil de participante, se é um trabalho empírico, se é um trabalho teórico. A gente consegue ter uma série de informações só olhando para essas ilustrações, para essas tabelas, para esses gráficos. Aí sim, terminado isso, a gente vai para a leitura superficial do artigo. Como é que é? Dedinho na mão. Vamos fazer a leitura com o dedo, uma leitura super rápida, superficial, usando o dedo para nos ajudar a guiar o nosso olho, para que a gente consiga ler o maior número de informações possíveis no menor espaço de tempo. Não entendeu um parágrafo? Pula para o próximo. Gente, isso serve tanto para inglês quanto para português. Se você também está treinando o seu inglês agora, faça isso também. Leia o artigo em inglês e se você não conseguiu entender um parágrafo, faz aquela marcada, né? Não entendi e pula. Talvez você lendo as outras informações posteriores, você vai voltar e vai entender melhor aquele parágrafo, tá? Se você travar, você provavelmente não vai terminar de ler o artigo, porque você vai se desestimular. Então, nesse momento da leitura inspecional, faça a leitura rápida com o dedo, né? E leia todo o artigo no menor tempo possível. Se, de novo, você já tiver um pouco de experiência com esse tipo de leitura, você pode utilizar nesse momento canetas marca-textos para marcar pontos específicos do texto, onde tem informações relevantes que você vai poder citar depois, ou fazer anotações na margem, né? Ou, enfim, se você estiver fazendo uma leitura no computador, no próprio computador, no próprio PDF, para depois você voltar e ler de novo, ou para já deixar marcada aquela informação, porque ela vai ser relevante depois, tá? E se alguma coisa você não entender nesse momento, não se preocupe, a gente vai voltar e vai dar uma olhadinha na fase analítica da leitura. E por última dica, não busque ajuda nesse momento. Se você sabe que existe algum resumo, alguma informação sobre aquele artigo, agora não é o momento de buscar ajuda. Leia todo o artigo e fique com essas informações com base no artigo. Muitas vezes a gente busca informações externas e aí fica com aqueles conceitos de uma outra pessoa, quase telefone sem fio. Não é o teu julgamento, não é a tua avaliação com relação àquele texto, mas sim a avaliação e interpretação de uma outra pessoa. Então não faça isso. Leia realmente o artigo, por maior que seja a tua dificuldade, se esforce para ler de forma super rápida. Não entendeu, não tem problema, seja paciente consigo mesmo, pula aquela parte, deixa marcado que você não entendeu e leia o próximo parágrafo e siga. Provavelmente, quando você chegar no final do artigo, você já vai ter uma ideia geral sobre o que o artigo fala, e se você não entendeu alguma parte, a gente vai voltar nela na fase analítica. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho sobre essas estratégias de leitura que a gente aplica nesse nível de leitura inspecional, e aí vocês percebem que a gente consegue ter uma ideia muito mais geral sobre o que é aquele documento num curto espaço de tempo. E a partir dessas decisões, a gente consegue ver um maior número de documentos num curto espaço de tempo para realmente ter tempo de aprofundar naquilo que realmente importa, naqueles pontos específicos onde realmente você precisa se debruçar e entender melhor. Então esse é o principal objetivo da leitura inspecional. Se você gostou, já aproveita e já coloca em prática, pega aquele artigo, pega aquele livro que você estava precisando ler e faz ali todas as estratégias de leitura inspecional e já me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. E claro, dá uma olhadinha aqui embaixo, a gente sempre deixa alguns links relacionados a outros conteúdos lá no nosso blog, nas nossas redes sociais, também o nosso contato, caso você queira conversar com a gente sobre algum assunto. E a gente se encontra então na próxima semana, quando a gente vai falar sobre o nível de leitura analítico. Até a próxima!